3, vai! A estrada se abra à tua frente, que o vento sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Boa noite a todos, saudamos a amada igreja, os nossos irmãos, os nossos visitantes, os nossos amigos e familiares que irão nos acompanhar neste momento. Saudamos a todos com a graça e com a paz que vem do nosso Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Batista em Vila Galvão, estamos iniciando o nosso culto nesta noite. Você é muito bem-vindo, nós somos uma família de fé e essa igreja quer cuidar da sua vida. Então, se você precisa de alguma ajuda, se você precisa de oração, entre em contato nos canais da nossa igreja, procure o nosso pastor. Essa igreja está à disposição do nosso bairro, da nossa sociedade, para crescimento da sua vida espiritual e também para poder te abençoar. Se você está passando por dificuldades, nós sabemos que os tempos são difíceis, às vezes está faltando algo na sua casa, você pode contar com essa igreja. Entre em contato aí, nós estamos no Facebook e no YouTube, nós temos também o Instagram da igreja, você pode entrar em contato lá que tem pessoas instruídas para te atender, para te ajudar e poder contribuir com a sua vida, seja ela material, se você está passando alguma dificuldade de alimento, ou seja ela espiritual. Essa igreja quer orar por você, o pastor quer te acompanhar, para que juntos nós possamos continuar avançando, queridos, na propagação da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz assim: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto,
Feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Essa canção que nós iremos cantar agora retrata sobre um lugar secreto. Qual tem sido o seu lugar secreto, o seu local secreto? Tem sido o seu quarto? Tem sido muitas vezes o banheiro do seu trabalho, no qual você pode estar angustiado durante o seu dia? Tem sido a sua sala? Você precisa do seu lugar secreto. Você precisa estar diante do Pai. E ali, como a palavra dele nos disse aqui, o Senhor olha por nós. O Senhor está conosco ali, pronto, de prontidão a ouvir o nosso clamor, o nosso choro, o nosso lamento. E é isso que essa canção diz nesta noite. Vamos adorar ao Senhor. Que você encontre nele o seu lugar secreto. Que a presença do Senhor seja o que o seu coração anseia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Que nosso coração possa estar quebrantado diante dele neste momento. Diga, Pai, eu amo. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus
louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos abraçando com a sua doce presença neste momento. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. E tudo é possível ao que crer. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. E lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar e creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. E tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Quero orar por você, querido, neste momento. Feche seus olhos. Pai, nós lançamos sobre Ti o nosso fardo, o nosso choro, a nossa luta, a nossa aflição. Nós confiamos na Tua poderosa mão e nessa noite nós clamamos por todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Eu não conheço, Pai, mas o Senhor conhece cada coração neste momento. O Senhor conhece cada vida, cada família, cada grupo, ó Deus, familiar que está reunido neste momento na sua casa, Pai. E nós clamamos que o Senhor esteja com cada um deles, suprindo, ó Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Deus, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável sobre nós, os Teus filhos. Obrigado, Jesus, por este momento. Abre, Senhor, nosso coração, que possamos Te render graças ainda mais nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, boa noite, graça e paz. Amém? Como é maravilhoso poder estar na presença do Senhor. Estamos em culto e nessa noite, meus queridos, vamos trabalhar 3 versículos que é de suma importância para a nossa vida. Você que é cristão, você que já tem um compromisso com Jesus Cristo. É por isso que nessa noite eu quero te fazer uma pergunta, porque esta pergunta fez muita diferença na minha vida. E a pergunta é: você compreende de fato João 3,16? Você entende o que diz ali em João 3,16? Você compreende João 3,16?
O pastor John MacArthur, ele faz essa pergunta em seus livros, em suas autorias. O pastor John MacArthur é um dos líderes mais preeminentes dos nossos dias, apaixonado pelo ministério do apóstolo Paulo. Que pergunta! Eu acho muito importante essa pergunta, fez muita diferença para mim. Você compreende, João? Vamos orar? Vamos pedir a orientação de Deus para que assim esta mensagem chegue aos vossos corações. Oremos. Senhor Deus Pai, Senhor Deus amado, exaltado e glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Nessa noite, Pai, eu quero te agradecer ao Senhor. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos permite aprender das suas santas escrituras, ó Pai. Senhor Jesus, esteja me usando para que a mensagem do Senhor chegue aos corações, a esses corações que precisam, Deus, de ser alimentada simplesmente por Ti e para Ti. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero te convidar para que você abra a palavra do Senhor no livro de João. João, capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Assim está escrita a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Você compreende João 3,16. Segundo o pastor John MacArthur, pode ser ou não o versículo mais conhecido de toda a Escritura, mas é certamente um dos mais usados e menos compreendidos. O versículo é tão conhecido que a referência por si só é considerada por alguns como uma proclamação suficiente do Evangelho. Interessante, né? Parece que nós entendemos e compreendemos João 3,16. O tema do sermão desta noite é: que amor é este? O amor de Deus é sobrenatural. Que amor é este? Interessante que o capítulo 3 de João é nos apresentado em um encontro entre Jesus e um certo homem chamado Nicodemos. Para muitos estudiosos, este encontro há dois caminhos contrários referente à salvação. É que Nicodemos acreditava que o próprio homem faz a obra, ou seja, ele acreditava que a força suprema por trás da salvação é o homem, vem do próprio homem. O famoso sim. Se você tiver uma aparência correta, falar corretamente e pertencer ao segmento correto de um certo grupo, então você será salvo. Na visão de Nicodemos, a parte mais difícil da responsabilidade não está em Deus, mas está em você. Eu vou ler Romanos capítulo 1, o versículo 21. Eu vou seguir a tradução da King James atualizada. Diz assim, Romanos 1, 21. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Amados, Jesus adverte que Deus é quem faz a obra no coração do homem. O homem não tem nenhuma força para se salvar. Segundo Paulo, a existência de Deus é clara, porém o coração do homem não o reconhece como Senhor, como Deus, como Salvador. A sua razão e os seus pensamentos estão totalmente decaídos, condenados pelo pecado. Sem a presença do Senhor em suas vidas, as suas mentes estão debilitadas. O coração foi afetado pelo pecado. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode contemplar, não pode apalpar, não pode ver o reino de Deus. Nós podemos ver tanto Jesus declarando, dizendo para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode contemplar, você não pode ver o reino de Deus. Jesus simplesmente usa a palavra nascer como uma figura de linguagem. Mas Nicodemos, ele não compreende, pensando em se tratar de um nascimento e esforço humano. Jesus, porém, refere-se a um renascimento que somente Deus pode executar na vida do ser humano. O homem não pode fazer nada. Deus fez tudo. O homem simplesmente copia. Tudo que Deus faz é original. Você, meu querido, você, meu amigo, você é uma obra sobrenatural de Deus. Naquele diálogo, naquele encontro entre Jesus e Nicodemos, ele pensou, ele conversou com Jesus: olha, Jesus, como eu, o homem já sendo velho, a minha mãe já morreu, eu já sou avó, eu já sou até avô, como eu posso voltar na barriga da minha mãe? É por isso que Jesus diz: olha, Nicodemos, não é esse tipo de nascimento que eu estou conversando com você. Quando o homem, ele nasce de novo, em seu novo nascimento, Jesus restaura a nossa alma e nos dá o que nós necessitamos. Que tal um outro olhar diferente para podermos perceber que pela fé somos direcionados pela cruz de Cristo? Uma nova mente transformada, equilibrada, mudada para termos somente a mente de Cristo. Uma outra visão, uma visão para não desanimarmos. Quando Jesus orienta Pedro para continuar a lançar as redes. Amados, o lançar as redes é cuidar das coisas do reino. O lançar as redes é continuar firme nas promessas do Senhor Jesus. É continuar firme nas promessas do ouvir da boca de Deus. O lançar as redes é assumir as responsabilidades por sermos, porque você foi revestido da armadura de Cristo. Uma outra voz, uma voz de submissão, para que quando orarmos, seja feita somente a vontade do alto e não a minha. Novas forças para que não ficamos cansados e deixem de tantas desculpas para não
encontrarmos na casa do Senhor. C.S. Lewis, ele diz que algumas das maiores misericórdias de Deus na vida foram os seus nãos. E acima de tudo, um novo coração, um coração puro, um coração quebrantado, um coração que foi transformado e purificado por Jesus. No segundo nascimento, recebemos um coração espiritual, um coração que era de pedra e que agora se tornou um coração de carne. Um coração espiritual que nos capacita a vivermos para a vida eterna. John Piper diz: se Cristo for removido do seu coração, nem o universo inteiro poderá preencher o vazio criado. Amados, amigos, o propósito, claro, e o desejo, o que Deus quer é que, pela humanidade, o propósito e o desejo que o Senhor tem pela humanidade é que ninguém se perca, ninguém pereça, ninguém morra, mas que todos possam receber a vida eterna. Vivam uma vida de comunhão com Ele, se arrependam, reconheçam os seus erros e confessem que Jesus é Cristo, é o Filho amado. Nessa noite vamos trabalhar 2 pontos. Que amor é este que tem poder para salvar? O amor de Deus salva. João 3,17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio do sacrifício de Cristo. O amor de Deus não muda. Ele veio para salvar. Ele não vai mudar em nada o que ele sente por você. Precisamos entender que o amor de Deus é um amor, não é um amor sentimental. Muitos pensam que o amor de Deus é um amor sentimental, um amor emocional. Não, meus queridos. O amor de Deus não é um amor sentimental. O amor de Deus é um amor incondicional. É um amor ágape, porque Deus amou o mundo. Meus queridos, tudo que Deus fez, Ele amou. Tudo que Deus fez, ele se sentiu bem em fazer, porque Deus amou o mundo. Deus te ama e ponto final. O amor de Deus é o amor ágape. Queridos, amados, vivemos num mundo em que está em constante mudanças. Sejam elas quais forem, Deus não muda. O seu amor por nós não muda. Ele nos ama em ponto final. Nós é que não merecemos este amor ágape, este amor incondicional. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Ele não muda. O problema é que existe uma barreira entre o homem e Deus. É o pecado. E é por isso que Deus não compactua com o pecado. Foi por amor à humanidade que Deus enviou o seu Filho unigênito, porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Santas Escrituras. Paulo, quando ele escreve a carta aos cristãos da cidade de Corinto, Paulo, ele sustenta que nada é mais importante do que o Evangelho. Jesus Cristo padeceu, Jesus morreu, Jesus ele foi sepultado
sepultado para que a nossa dívida fosse paga na cruz, meus queridos. Paulo está dizendo aos cristãos da cidade de Corinto: olha, Cristo, ele padeceu, ele sofreu, ele morreu, ele foi sepultado para que a sua dívida, para que a minha dívida, para que as nossas dívidas fossem pagas. O Tetelestai, em João capítulo 19, verso 30. Meus queridos, está consumado. O homem, ele não deve mais nada. Ele só tem que entregar a sua vida e passar pelo novo renascimento, ser de fato uma nova criatura. Ainda existem muitos Nicodemos do século 21. O homem, ele precisa entender, precisa compreender que Jesus, ele é Deus, ele é Senhor. Ele veio para nos dar vida e vida eterna. João, aos 65 anos de idade, quando ele escreve o livro de João, meus queridos, ele está com seus 65, 66 anos. Quando ele nasce de novo, quando ele aceita Jesus como seu Senhor, como seu Deus, como seu sustentador, ele estava com seus 30, 35 anos. Passados 35 anos, ele escreve, porque ele teve uma experiência ímpar com Deus, ele nasceu de novo. Aqui, meus queridos, no capítulo 3, quando ele escreve o livro de João, ele nos dá uma demonstração de que a primeira vinda de Cristo, quando Jesus passou pela terra, Jesus deixou toda a sua glória, ele pegou a sua coroa, as suas vestes reais. A maior humilhação de Jesus não foi quando ele foi morto na cruz, a maior humilhação de Jesus foi quando ele habitou entre nós. Ele fez uma tenda fora dos nossos corações, porque o homem, ele não quer Deus. Mas mesmo assim Deus, ele nos amou. Ele se entregou, ele padeceu, ele morreu e foi sepultado. Quando Jesus veio e habitou entre nós, se humilhou, se tornou servo. Não era para julgar ninguém, não era para punir ninguém, mas era para trazer salvação. O único filho, o filho unigênito de Deus, o rei, o Deus Emanuel, que quer dizer o Deus conosco, ele veio buscar e salvar o perdido. O ministério de Jesus é, primeiramente, ele tem uma missão de perdoar e de misericórdia. Naquela passagem de Lucas 19, no versículo 10, diz: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não foi Zaqueu que procurou Jesus, e sim o próprio Cristo que procurou Zaqueu, porque Jesus, ele nos conhece. Nós somos a sua maior criação. Deus criou o mundo com suas palavras. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja as montanhas. Disse Deus, haja as florestas. Mas Deus nos criou com as suas próprias mãos. Deus quebrou toda a arrogância de Zaqueu. Zaqueu, ele andava armado. Zaqueu tinha seguranças, porque Zaqueu, ele trabalhava para o Império Romano. Zaqueu prestou um concurso público. Zaqueu tinha diplomas. Mas Zaqueu tinha algo no seu coração. Ele não tinha nada. Ele era um homem vazio. Tinha sua família, esposa, filhos, carros. Ele só estralava os dedos para que os gerentes poderiam atendê-lo. Não, mas ele era um coração vazio. Ele tinha um coração totalmente vazio. Ele ficou sabendo que Jesus ia passar por Jericó. E havia um tropel, era mais ou menos de 5 a 7 mil pessoas. E Jesus passou pela rua principal. A rua principal é o nosso coração. Zaqueu, ele só queria ver quem era Jesus.
Ele subiu num pé de árvore, ficou lá em cima esperando ver quem é, como que era Jesus, como que ele se vestia, como era a sua feição, o seu caráter. Mas quando Jesus passou, parou e olhou para cima: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou entrar na sua casa, eu vou te transformar, eu vou quebrantar o seu coração, a sua vida vai mudar. E Zaqueu desce. Ele tinha que descer. É isso, meus queridos. É Jesus que se apresenta. É Jesus que vai dizer: você me quer como teu Senhor e como seu Salvador. Amor ágape é um amor sobrenatural. Amor ágape é o amor perfeito. Amor ágape é o amor sacrificial. Amor ágape não é o amor sentimental, é o amor perfeito. Nós, como seres imperfeitos, ingratos, mentirosos, soberbos, sujeitos ao pecado, na cruz do Calvário, podemos constatar o amor incondicional de Deus por nós. Paulo, na carta aos cristãos da cidade de Corinto, diz que pela cruz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Paulo, ele alega aos cristãos da cidade de Corinto, ele alega que nada vem de nós mesmos. Quem somos nós para estar na presença do Senhor por causa da remissão dos pecados, por sermos feitos filho de Deus e a inefável glória de Cristo? São dadas somente a Jesus. A sua morte na cruz cria uma ponte sobre aquela eterna separação entre Deus e a sua maior criação, que é o homem. Ao pagar, Jesus pagou toda a nossa dívida. Jesus pagou toda a dívida da humanidade. O homem, quando entrega a sua vida a Cristo, os seus pecados são cancelados. Paulo adverte que todas as pessoas estão alienadas e separadas de Deus por causa do pecado. Só a cruz tem poder para a salvação de todo pecador. O amor de Deus, o amor ágape, não faz acepção de pessoas. Olha que amor incrível! Olha como que Deus olha para os nossos corações. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. Ele só quer o seu coração. Ele tem poder, ele tem a autoridade para nos perdoar os nossos pecados. Nos meados do século XVII, Frederick F. Bruce, professor acadêmico, escritor erudito, escreveu cerca de mais de 33 livros. De sua autoria, no seu livro Introdução ao Comentário sobre o livro de João, do capítulo 3, versículo 16, a respeito sobre o amor de Deus, na página 87. Frederick escreve que o amor de Deus não tem limites, o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus engloba toda a humanidade. Nenhum sacrifício foi grande demais para trazer a sua intensidade sem medidas a homens e mulheres. O melhor que Deus tinha de dar, Ele deu. Não emprestou, não dividiu. Ele deu o seu Filho unigênito. Também não foi só para um tipo de grupo
ou um povo que ele foi dado. Ele foi dado para que todos, sem exceção ou distinção, os que põem a sua vida nele, possam ser resgatados da destruição e abençoados com a vida, que é a vida verdadeira, que é a vida eterna. O evangelho da salvação e da vida tem a sua origem no amor de Deus. A essência da mensagem da salvação é deixada para todas as pessoas, de todas as raças, de todas as culturas e épocas, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Paulo faz referência de que muitos homens irão rejeitar Deus, não vai aceitar como Senhor, como Salvador, vão naufragar na fé. O desejo de Deus é que todos os homens se arrependam e olhem para a cruz, olhem para Jesus. Billy Graham diz: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Terrível, meus queridos, quando o homem não crê e continua no seu pecado. Que amor é este que age com justiça? Segundo ponto, olha o que Deus quer nos falar nesta noite, meus queridos. O amor de Deus é justo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Continuando, o pecado é uma barreira para o relacionamento entre Deus e os seres humanos. O pecado coloca toda a humanidade sob o julgamento de Deus, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. O pecado só traz efeitos devastadores na vida do homem, tais como a escravidão, o egocentrismo, a incapacidade de amar o próximo, o amor às coisas materiais, a competição, que muitas vezes o cegam. O que você entende por justiça de Deus? A justiça é um dos atributos de Deus. É uma das suas características próprias. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. A justiça de Deus se manifesta através do sacrifício de Cristo ali na cruz. Em termos gerais, a justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. É estar em conformidade com o que é justo, o que é reto. Justiça é sinônimo de proteção. Deus é soberano. Ele age sempre em conformidade com a sua justiça. A justiça de Deus é reta, é rica em misericórdia. A justiça de Deus é de bondade, de compaixão, de longanimidade. A justiça de Deus significa que ele é justo na aplicação da lei. Não há favoritismo ou parcialidade. Não importa o que somos, o que fizemos ou deixamos de fazer. Quando o homem crê em Jesus, ele é justificado por meio da fé. Ele é aceito pelo olhar misericordioso de Deus, através do sacrifício de Cristo. Amados, para terminar, eu quero deixar uma conclusão. O pastor John MacArthur, ele narra que João foi impactado pela magnitude do amor de Deus. É que João, com seus 96, 97 anos, ele escreve: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus.
1 de João 3, verso 1. Segundo o pastor John MacArthur, a simplicidade da linguagem é proporcional à profundidade da verdade. Vede que grande amor é que o apóstolo João se sentiu pequeno demais de uma grande, maravilhosa dádiva do amor incondicional do Pai, Abba Pai. O próprio apóstolo ressalta que frequentemente é chamado de o apóstolo amado. Ele compreendeu que o amor de Deus é incondicional. Ele foi impactado pela magnitude do amor de Deus. Eu quero pegar as palavras do pastor John MacArthur. Ele diz assim: alguma vez você já realmente refletiu sobre o ministério de tão grande amor? Porque o amor de Deus não é concedido aos anjos que jamais caíram e que fielmente ao longo do tempo têm sido leais em amar e adorar ao Deus que os criou. Em suma, porque Deus sequer nos amaria e ainda mais pagaria um preço tão alto para demonstrar o seu amor? Francamente, a resposta é essa questão ainda está envolta em mistério. É uma maravilha imensa e incompreensível. Além do fato de que o seu amor pelos pecadores redundará em sua glória. Não sabemos por que Deus escolhe amar pecadores caídos. E devo confessar, juntamente com cada verdadeiro filho de Deus, que eu não sei por que Deus escolheu me amar. Certamente não é porque ele me considere merecedor do seu amor. Em outras palavras, as razões para o amor de Deus devem ser encontradas somente nele, não naqueles a quem ele ama. Essa é uma verdade que nos impõe uma atitude de grande humildade. O amor de Deus é concedido livre e graciosamente, não merecido por qualquer coisa que podemos fazer. Que amor é este? Segundo C.S. Lewis, tudo que realmente precisa mudar na alma só pode ser feito por Deus. Amados, que amor é este? Realmente nós precisamos entender e compreender melhor João 3,16. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos concede este amor que é rico em misericórdia. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus amado, exaltado e glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Senhor Deus Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama de uma forma tão especial. Que amor é este, ó Pai? Senhor Jesus, que nós possamos sempre depender deste amor, este amor incondicional. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém e amém. Amados, amada igreja, que todos tenham uma boa noite na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus